Amém. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra nesta manhã. Quero também cumprimentar os irmãos, as pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais e também nos ouvindo pela Rádio Melodia FM. Que o Senhor possa estar falando ao seu coração nesta manhã com essa palavra que nós desejamos estar ministrando aqui. O Senhor tem falado muito em meu coração durante esses dias. Nós estamos aí no propósito, de 40 dias de jejum, oração, leitura da palavra de Deus, com base no livro do pastor Marcos Nascimento, 180 graus de volta ao primeiro amor. E nós vamos entrando aí já na quarta semana, e durante esses próximos dias, nós vamos estar vendo sobre a mensagem de Jesus, o que Jesus pregou. E Jesus foi uma pessoa, como filho de Deus, 100% Deus, mas 100% homem também. Uma pessoa que impactou o mundo da sua época e continua impactando até hoje com suas mensagens poderosas, onde pessoas saíam de todos os lados e corriam para ouvirem os ensinamentos de Jesus, para desfrutar de tudo que ele ensinava e também dos seus milagres. As pessoas tinham prazer de assentar aos pés de Jesus e ouvir as suas sábias palavras e ao mesmo tempo palavras que confrontavam as pessoas, mas que davam uma direção, que ensinava realmente o caminho em que elas deveriam seguir. Então durante essa semana a gente vai estar vendo sobre o céu dos céus, o lago de fogo, todos os ensinamentos que Jesus trouxe, Às vezes muitas pessoas têm dificuldade em falar sobre o lago de fogo, sobre o inferno, sobre a volta de Jesus. Se fala muito sobre o amor de Deus, mas também sabemos que tem a justiça de Deus, Deus também é justiça, Fogo consumidor. E ele vai falar sobre a necessidade de um padrão, de um relacionamento entre marido e mulher, casais, famílias, uma vez que é o projeto, o plano principal de Deus, a família. Ele vai falar sobre o reino de Deus, sobre um só Senhor, amigos até dos inimigos. Jesus, ele estava sempre entre todas as pessoas, tanto os de classe social mais elevados, mais ricos, quanto os mais pobres, aqueles que viviam à margem da sociedade, pessoas vistas como sem nenhuma perspectiva de vida, em nenhum sentido, ou tanto pobres financeiramente, como de conhecimento, pessoas que não tinham acesso ao templo, talvez devido às suas enfermidades e tantas outras coisas. E Jesus, ele veio espalhar a palavra, o ensinamento para todos esses tipos de pessoas, E também vamos terminar a semana com o segredo da verdadeira felicidade. Ou da felicidade. E pensando em tudo que nós vamos estudar durante essa semana, e o que nós já temos vistos nesses dias já passados, nós entendemos que nós precisamos realmente buscar uma vida de santificação. Uma vida que nos diferencia das pessoas que estão aqui na terra, não no sentido de somos melhores, ou só somos diferentes, mas em tudo. Nossa conduta, a nossa maneira de viver, de falar, até mesmo de nos vestirmos, a nossa maneira, não deixar que as coisas do mundo, entrem em nós, nas nossas casas, nas nossas igrejas. Eu estava vendo um debate essa semana, falando sobre o entretenimento, como o entretenimento tem entrado no meio das igrejas de diversas formas, e até por meio das músicas seculares, filmes, rede social de forma geral, não é o foco da nossa palavra hoje, mas tudo isso tem trazido, de certa forma, muito entretenimento, e as pessoas têm ficado muito dispersas, perdendo o seu tempo com tantas coisas que não nos levam a Deus, que não nos fortalece, que não agrega nada em nós, que ao invés de trazer uma vida de santificação do nosso dia a dia, nós vamos ver que é um processo, é um ato, no ato da conversão, é posicional. A partir do momento que nós conhecemos a Cristo, ali já somos regenerados,
mas a santificação ela é progressiva. Ela é até o final da nossa vida aqui na terra, terminando com a nossa glorificação, quando nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo e estaremos para sempre com o nosso Deus, né? Então, enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos realmente buscar ter uma vida de santificação. E eu louvo a Deus que eu percebo, né, vejo já pela fé, creio, em que Deus vai fazer muitas coisas grandiosas em nosso meio. Já estamos vendo o que Ele está fazendo e eu creio pela fé, né? E sei disso, que nós estamos no caminho certo, que é o caminho da oração, o caminho da busca na palavra de Deus, mergulharmos mesmo na palavra de Deus. E esse propósito de 40 dias veio realmente na hora certa. Entendemos que nós, uma vez que cristãos que somos, devemos ter uma vida regular de leitura da palavra, de oração. Todos os dias devemos fazer isso, diariamente precisamos fazer isso. Mas quando somos chamados para um propósito, né, e nós abraçamos a causa juntos, como creio que todos nós abraçamos, isso impacta muito a nossa vida e pode trazer muita mudança em todos nós e, consequentemente, bons frutos, bons resultados para a glória de Deus em nome de Jesus. Vocês creem nisso? Eu creio. Então eu quero ler com vocês hoje, para início desta palavra, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. Eu vou ler na versão NVI, o capítulo é o primeiro, capítulo número 1, nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do verso de número 13. Você pode estar lendo aí na sua Bíblia impressa ou no celular, creio que vai ser projetado aqui na tela também, para nós estarmos acompanhando essa leitura e depois discorrer um pouco sobre esse tema, desenvolvendo uma vida de santidade. Desenvolvendo uma vida de santidade. Vocês podem ficar de pé, por favor? Reverência à palavra de Deus. Dessa vez eu pedi para sentar, porque eu sabia que a introdução ia ser talvez um pouquinho mais longa, né? Nós vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus e vamos ler o texto. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponha toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim, começando aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua vazia ou da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, Deus querido, nós queremos te louvar nesta manhã mais uma vez, pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor está nos concedendo de poder estar na sua casa como igreja, em poder prestar o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Cremos pela fé que o Senhor está presente aqui no nosso meio, para ser adorado, para ser louvado. E nós, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que, por sua misericórdia,
abra as comportas do céu, abra as portas dos céus, e que a tua palavra, Deus querido, seja mesmo derramada em nossos corações mais uma vez, e na pessoa do Espírito Santo, através da minha vida, ela possa ser ministrada ao coração de cada um dos teus filhos que estão presentes, ou que estão nos assistindo em casa, nos ouvindo pelo rádio nesta manhã. Que essa palavra possa produzir a 30, 60 e a 100 por um, para a glória do Senhor, e que possa trazer entendimento à nossa mente, para que possamos colocar em prática e termos uma vida santa diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu estava meditando nessa palavra já há alguns dias, e a gente sempre ali no finalzinho, né? Na noite anterior à pregação, às vezes de madrugada, ou pela manhã ainda, geralmente comigo assim, acordo bem cedo, gosto de ficar dando ali mais uma analisada, e eu gosto muito de pensar no texto, eu já falei isso diversas vezes, eu gosto de, meio que parece que eu entro dentro da Bíblia, eu volto lá 2000 anos atrás, no caso aqui, né, do tema da palavra hoje, né, quando eu falo de Cristo, dos apóstolos, e eu fico pensando como era a vida de Pedro, e talvez poderíamos dividir em 3 estágios. O Pedro antes de conhecer Jesus, né? Não temos muitas informações, mas sabemos que ele era um pescador, sua família de pescadores, um homem que tinha uma empresa de pescas, e quando olhamos para os evangelhos, né, e vimos ali sobre o comportamento de Pedro, às vezes explosivo demais, às vezes precipitava demais nas suas ações, nas suas falas, né? Eu imagino que ele era um cara bem apavorado, queria resolver tudo logo, tudo rápido, era tudo para ontem, né? Tipo a geração de hoje, né? Tudo para ontem, ser rápido, né? Estão falando de 2000 anos atrás, mas Pedro, aquele camarada, quando você lê os evangelhos, ele estava sempre questionando alguma coisa, sempre participando diretamente no ministério terreno de Jesus, foi o apóstolo que mais participou, até foi ele que cortou lá a orelha de Malco, né? Ali tentando defender Jesus, por vez disse que ia com Jesus até a morte, que jamais ia negar Jesus, e nós sabemos bastante de Pedro quando nós lemos o Evangelho. Então, quando nós percebemos o comportamento dele, agora, seguindo Jesus, agindo dessa forma, dá para imaginar quem era ele antes de conhecer Jesus. Aí eu fiquei imaginando hoje, né? Pedro lá na sua empresa de pescas, lidando com todo tipo de gente, pescadores às vezes, né, estressados, talvez por não pescar nada, precisando de pagar as contas e não pesca nada, e talvez pessoas cobrando, e aquela população numerosa, as feiras onde eles colocavam lá os peixes para vender. Eu imagino como que Pedro era bravo antes de conhecer Jesus. Me parece que ele era um cara que brigava por causa de qualquer coisa, nervosinho demais, né? Quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe isso, ele já andando com Jesus. Aí a gente consegue imaginar um pouquinho dele antes de conhecer Jesus. Aí já foram 2 estágios, né? Antes de Jesus, a gente imagina, durante o tempo do ministério de Jesus, até a sua verdadeira conversão. Jesus ressuscita, encontra com ele lá na beira da praia, vai chamar ele, né, conversar, fazer a pergunta para ele por 3 vezes, como nós conhecemos através do Evangelho, do Evangelho de João principalmente. E aí eu quero pular um pouco, correndo um pouco desses 2 estágios, e ver um pouco as cartas que Pedro escreve. É um homem totalmente diferente do antes de conhecer Cristo, durante a caminhada dele no ministério terreno de Cristo, 3 anos e meio, tem ali a crucificação, o dia de Pentecostes, quando ele é cheio do Espírito Santo, e agora um homem que pregou o Evangelho, que escreveu essas 2 cartas maravilhosas, né, que são foram ensinamentos, né, ali para as 5 províncias romanas, principalmente a primeira que ele escreve aos irmãos que estavam enfrentando muitas dificuldades, sofrimento, perseguição por causa da sua fé em Cristo. Esses irmãos viviam lá nas 5 províncias romanas, na Ásia Menor, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, né, lugares que hoje fazem parte da atual Turquia. E Pedro, nesse momento,
é um Pedro totalmente diferente. Um Pedro totalmente convencido por Cristo, e não somente convencido, mas totalmente convertido à pessoa de Cristo, ao ponto de agora, de verdade, ele ir até o fim, pregando o Evangelho de Cristo, exortando a igreja. Esse texto que nós lemos aqui é uma exortação à santidade em meio a um povo perverso, pecaminoso, ele exortando os cristãos, especificamente a partir do versículo 13 que nós lemos, exortando os irmãos a uma vida de santidade. Mas nos primeiros versículos, a gente percebe que ele escreve para que a chama do coração daqueles irmãos, a esperança que eles tinham em Cristo, a fé que eles tinham em Cristo, que eles fossem encorajados a permanecerem nessa fé, nessa viva esperança, até a volta de Cristo, que eles não esmorecessem, que a fé deles realmente ia ser provada, mas que ela ia ser aprovada, e que eles continuariam como verdadeiros cristãos. Aí você vê esse Pedro e fala, puxa, como que o Evangelho transforma a vida das pessoas? Como que o Evangelho, a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar a vida das pessoas. Ele traz essa palavra, essa carta de encorajamento para que os irmãos continuem firmes na dedicação total a Cristo. E ele vai mostrar aqui, como eu disse, que todo aquele sofrimento que eles estavam passando, né, ia realmente provar se a fé deles era verdadeira. E que tudo que eles vivessem em meio à perseguição, às provações, ao sofrimento, uma vez que eles permanecessem firmes, tudo isso ia resultar em honra e glória ao nome de Cristo. E aí Pedro vai lembrar esses irmãos, esses leitores, a razão deles terem sido salvos, que está em 1 Pedro 2,9, escrito assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele encoraja a partir dos primeiros versículos, vai exortar a santidade a partir do verso 13, e ele vai lembrar eles, vai refrescar a memória deles. Olha, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, vocês são um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que transportou, chamou vocês, tirou das trevas e agora colocou na luz, na sua maravilhosa luz. É um encorajamento para aqueles irmãos, os dispersos na diáspora, aqueles irmãos que estavam dispersos em todas aquelas províncias romanas na Ásia Menor nessa época. E aqui nesse texto que nós lemos, é onde nós queremos trazer um pouco da palavra dentro desse texto. Ele vai trazer essa exortação a uma vida de santidade e de pureza em meio à contaminação. E aí eu achei muito interessante esse comentário. Uma exortação a uma vida de santidade, de pureza em meio à contaminação. Consegue perceber como que é possível os cristãos, a igreja de Cristo, aquele que foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho de seu amor, que agora não vive mais na escravidão do pecado, não vive mais sob o domínio de Satanás, agora livres, sem nenhuma corrente espiritual, nos travando, nos amarrando, nos impedindo. Porém, a igreja, nós, os servos de Cristo, os cristãos, continua nessa terra. Se na época que Pedro escreveu, ele está exortando a uma santidade naquela época, em meio de impureza, contaminação, perseguição, sofrimento, todos que se opunham a Cristo, João, ele vai escrever sua carta falando sobre o anticristo que já estava no meio deles. Anticristo é todo aquele que se opõe a Cristo, é todo aquele contrário a Cristo, é todo aquele que se opõe aos ensinamentos bíblicos, aos ensinamentos da verdade, ao que Cristo ensinou, que os apóstolos ensinaram, que os crentes ensinaram, que nós continuamos ensinando e pregando também. Todos aqueles que se opõem a isso são anticristo. E Pedro está dizendo nessa época que é possível. E aí eu aprendi, estou querendo colocar em prática, que é possível, queridos. É possível.
nesse tempo que nós vivemos, pós-moderno, em tempo de impureza, em tempos de muita contaminação, de muito entretenimento, que eu só citei aqui, não é o foco da mensagem hoje, mas que tem entrado no seio das igrejas, tanta destruição que tem entrado no seio das famílias, tanta perseguição indireta, algumas bem direta, e a tendência é piorar daqui para frente. Há uma grande probabilidade de uma perseguição muito mais intensa a partir de agora, e a cada dia ir aumentando. E essa palavra é para nós hoje, meus queridos, é para a igreja de hoje. Cristo Jesus, através dessa carta e tantos outros textos, nos chamando para uma vida de santificação. Para nós entendermos que enquanto nós formos, eles são chamados de peregrinos, nós também somos peregrinos aqui na terra. Enquanto estivermos peregrinando aqui nessa jornada para o céu, aquele que creu em Cristo como Salvador, que foi escolhido por Cristo, chamado por Cristo, que agora é de Deus o ato da sua conversão, você já nasceu de novo. Eu nasci de novo, amém? Quem crê nisso? Nós já nascemos de novo, fomos regenerados. Isso é ato posicional, partiu de Deus. Deus nos salvou. Éramos mortos, agora não. Agora somos vivos, né? Em Cristo Jesus. Só que a nossa vida ainda não parou. Nós continuamos aqui na terra. Por isso, essa santificação ela é progressiva. Todos os dias. É uma luta da carne contra o espírito. Todos os dias. E nós não podemos ceder. Por isso, eu quero trazer essa palavra com o tema desenvolvendo uma consciência de santidade. Desenvolver isso em nós. Desenvolver isso em mim. Eu preciso compreender isso. Compreender que é possível. A santificação, só uma informação para nós, ela é um atributo pelo qual o Senhor se faz conhecido. Ter consciência de que Deus é santo. Precisamos ter consciência disso. Deus é santo. A santidade é um atributo pelo qual Deus se faz conhecido. Por isso nós precisamos ter essa consciência de que Deus é santo. E está no texto que nós lemos, versículo 16. Sede santos, porque o Senhor é santo. Dizendo para você, para mim, olha, sede santo. Por quê? Porque o Senhor é santo. E Ele me chamou para ser santo. Ele é santo. Vamos ser igual a Deus? Não. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos buscar isso. Isso implica ao crente tornar-se santo também, para que possa manter-se em comunhão com o Criador durante a peregrinação aqui na terra, durante a nossa jornada aqui na terra para o céu. Nós estamos indo para o céu, eu estou, amém? Estamos caminhando para o céu. Então nós precisamos ter essa consciência que Deus é santo e que eu preciso também ter uma vida santa. O que precisa ser santificado em mim? 1 Tessalonicenses 5, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo em nós, corpo, alma e espírito, precisa ser santificado. Quem vai nos santificar e nos santifica? Isso é possível somente através de Deus, na pessoa do Espírito Santo. Como assim ser preservados, irrepreensíveis? Significa que eu não vou ter nenhum pecado até Jesus voltar? Não, estamos trabalhando aqui os 3 estágios da santificação. O ato da santificação, regeneração, posicional, como mencionei, estou falando pela 3ª vez, e agora de forma progressiva, todos os dias, durante a nossa caminhada, irrepreensível. Errei, vacilei, tropecei, é o pecado por acidente, aconteceu. Você já olha, puxa, Espírito Santo me incomodou, me perdoa, Senhor, reconcilia com Deus, acerta com Deus e segue em frente. Nós não podemos parar. Não se pode deixar o sol se pôr sobre a ira. Aconteceu hoje, resolve agora. Não deixe para amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. E assim não vai precisar de ninguém nos repreender, de falar você está errado. Não precisa. Examinar a nós mesmos. Para que até no dia da volta de Cristo, nós estejamos preparados por causa dele. Não por obras nossas ou por capacidade nossa, mas por causa dele, nós possamos estar preparados para o dia da nossa redenção.
A santificação é um processo contínuo na vida do crente. Ter uma vida santa é viver separado, ou separados das práticas pecaminosas desse mundo. Eu quero ter uma vida santa. O que é que eu preciso fazer? Viver separado das coisas pecaminosas desse mundo, das práticas desse mundo. Eu não posso mais estar entre os meus amigos, entre os meus colegas. Não é isso que eu estou dizendo. Jesus, diversas vezes você vai ver Jesus no meio de pecadores, comendo com pecadores, conversando com pecadores, mas sempre em uma vida santa, sempre a trazê-los para perto, sempre a pregar para eles, a ensinar o caminho da verdade para eles. E eles puderam ver a diferença em Jesus, também nos apóstolos, e precisa acontecer isso conosco também. Separados. A mente do homem natural não entende as coisas do Espírito e acha estranho as pessoas, os crentes, os cristãos, não seguirem o mesmo curso natural de pecados. E não é assim mesmo? As pessoas não conseguem compreender. Principalmente no início da caminhada, né? Você vem ao culto ou encontra com um amigo na rua, ele prega o evangelho, você se rende a Cristo e acende logo aquela chama ali, né? O primeiro amor, já está ali regenerado, já está justificado por Cristo. Agora, uma nova vida. As pessoas não entendem. Para que isso? Para que tudo isso? Isso é bobagem. Isso aí não, isso aí pode, isso aqui não. Enfim, as pessoas não conseguem compreender. O homem natural, ele não consegue compreender e acha estranho como que as pessoas não seguem, os cristãos não seguem realmente o curso natural desse mundo, onde leva o homem à prática do pecado e, consequentemente, à morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Mas, então, falando de tanta santificação, pastor, como que isso, o que vai gerar essa santificação em mim? Muito simples. Agora que somos de Cristo, precisa haver em nós uma mudança de mentalidade. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Texto clássico, né? Romanos capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O homem natural não vai experimentar isso. Ele não compreende isso. Uma vez Cristo em nós, nós em Cristo, essa junção perfeita da parte de Cristo, não da nossa, da parte de Cristo, uma mente transformada, renovada, e precisa ser renovada todos os dias, nós vamos experimentar, conhecer de perto a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já ouviu dizer a seguinte frase: nós somos aquilo que nós alimentamos, nosso corpo é aquilo que nós comemos? Já? E é isso mesmo. Eu estou experimentando aí, né, uma mudança radical na minha alimentação, né? Uma readaptação alimentar. Não é fácil, é complicado, não é, pastor Renato? É bem complicado, confesso, bem complicado. Mas, no meu caso, e creio que talvez todos nós, nada mais é do que passar a alimentar da maneira correta. A gente tem a tendência a alimentar, né? Falo por mim, jantava meia-noite, 1h da manhã, qualquer hora. Comia pizza, né, na pizzaria, chegava em casa, jantava. É verdade que eu nunca fui de comer muita pizza, né, 2, 3 pedaços no máximo, mas chegava em casa, tinha que ter janta. Arroz, feijão, disse um ovo ali, alguma coisinha, tinha que ter janta. E se acordasse de madrugada, exceto os propósitos de jejum, né, de madrugada ir lá, leite gelado, copão de leite gelado, bolo. Cara, eu sempre gostei demais disso. Quem não gosta, né? E agora eu não estou proibido disso, mas estou ali limitado, né? Pouquinho de cada vez, não é fácil. Mas a gente já começa a perceber uma mudança em todo o organismo. Isso é bom, físico. Agora imagina nossa alma, nosso espírito. Também é aquilo que nós alimentamos. Se nós entulhamos a nossa mente de rede social, o tempo todo, rede social, e é comum as pessoas passarem horas, acreditem,
o dia todo e entrar a noite adentro. Ou no tablet, ou no celular, no computador, e aí você vai, né? Você vai. Alimentando quem ali? Só para a gente pensar um pouco, tá? Eu disse que não era o foco da palavra, não é, mas acaba encaixando, porque é aquilo que nós estamos alimentando. E a maioria das vezes entulhando a nossa mente. Enchendo a nossa mente com tantas coisas. Os vídeos curtos, né, no TikTok de 15 segundos, 20 segundos. Aquilo ali é atrativo demais. É rapidinho, 15 segundos, mas quando você pensa que não, você ficou horas ali, um ou outro, olha o outro, olha que legal, que legal, que legal. E o dia vai passando, as horas vão passando, o dia vai passando, aí passa semanas. E depois corre-se o risco de nós falarmos assim, cara, eu não tive tempo para ler a Bíblia. Não tive tempo? Que isso? Eu não tive tempo para ler a Bíblia? Eu não tive tempo para tirar em oração, um tempo a sós com Deus, ou com a família, um tempo precioso ali com as esposas, com os filhos, com um parente próximo, ou com um amigo. Eu não tive tempo, porque essas coisas elas vão entrando e nós vamos alimentando as nossas vidas, né? Rede social, músicas seculares das piores qualidade possível, né? Muitas pessoas ouvem e até dançam, né? E, meus queridos, é tempo de nós acordarmos, filtrar, mas filtrar, mas filtrar, e filtrar, e filtrar, e depois de filtrar, mesmo assim, não, eu tenho boas músicas, estou falando de boas músicas, tá? Com letras bíblicas, músicas que realmente louvam ao Senhor. Eu vou estar louvando ao Senhor e ao mesmo tempo vou estar alimentando a minha vida. Olha que legal. Então pensa, para que eu vou perder tempo com músicas que eu não sei nem por que o cara escreveu, o momento em que ele estava, né, e se teve pacto com alguém ou não. Ah, mas é bonita, meus queridos, mas por que se temos, né, uma base da palavra de Deus? E assim, enfim, filtrar realmente tudo que nós estamos consumindo, porque pode ser muito perigoso. E aí a nossa vida espiritual vai se definhando, vai estragando. Daqui a pouco, nós estamos mortos, espiritualmente falando. Por isso que precisamos realmente ter essa mudança de mentalidade. E aí, a primeira dica, para realmente fortalecer a nossa vida, o próprio Jesus. Em João capítulo 17, onde ali se trata da chamada oração sacerdotal que Jesus fez, que ele ora por ele, ora pelos discípulos que estavam com ele, e ora também por aqueles que iriam crer através da pregação do Evangelho, para todos aqueles que iriam ler o que ele falou e que João escreveu. Jesus sabia disso, que nós estaríamos aqui hoje falando sobre isso. Ele já sabia. E lá em João capítulo 17, verso 17, ele fala com o Pai, ele fala com Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha a oração que Jesus faz, mostrando que nós podemos buscar ter uma vida de santificação, conhecendo Deus dia após dia. Por isso, santificação progressiva, dia após dia, buscando alimentar da palavra. E à medida que nós vamos alimentando da palavra, que nós vamos nos enchendo, logo, essas outras coisas ruins, elas vão sendo expelidas de nós, do nosso corpo. Não é assim? É da mesma maneira, né? Comparando de novo, quando estamos aí com algum problema de saúde, tomamos algum remédio, o remédio vai trabalhando, né? E vai expulsando aquilo do nosso corpo, não é assim? Para a gente poder ter uma vida mais saudável. O verdadeiro remédio, queridos, é a palavra de Deus para as nossas vidas. Se nós alimentarmos a palavra de Deus todos os dias, e louva a Deus por todos os propósitos de oração que estão acontecendo aqui na igreja, por muitos irmãos e irmãs, jovens, adolescentes, crianças, que chegam até nós, comentam sobre o livro, comentam sobre a Bíblia, e acredite, irmãos, não vou citar nome, mas tem pessoas que já ficou lá em casa até 2 horas da manhã, né? Fala, não, de 8 até 2 horas da manhã, na sala sentado ali, Bíblia e palavra e texto, e conversando sobre a palavra, ainda que o corpo cansado e com sono, mas que gostoso. Olha para você ver, o tempo de investimento. Nós perdemos tempo com redes sociais, perdemos tempo com músicas seculares, perdemos tempo com diversos filmes. Não estou dizendo não assista nunca mais, não é isso, não sou radical, quem me conhece sabe disso, mas estou falando de filtrar. Às vezes a gente perde horas
e não vai edificar em nada. Você vai dormir, vai ter até pesadelo às vezes, vai sonhar com o filme, no outro dia vai estar ruim, o dia não vai ser legal. Agora você fica até 2 horas, né? Falando da palavra, alimentando ali, a noite é legal e o dia fica leve, cara. Pode ter certeza, fica leve. Está ligado diretamente a isso. Então o próprio Jesus, ele orou: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Salmo 119, verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Palavra que nos dá direção, que ilumina os nossos passos. Ela é luz, está escrito no texto, no versículo 105 do Salmo 119, que ela clareia o nosso caminho. Se clareia, se ilumina, está dizendo que estamos pisando em lugares, estamos andando nessa terra em lugares escuros, como Pedro orienta os irmãos que estavam dispersos ali, em lugar de impureza, de pecado, de sujeira. É isso que o texto nos mostra. Estamos vivendo em um mundo assim, mas a palavra de Deus, ela nos direciona, ela mostra o caminho que nós devemos seguir, ela mostra o lugar onde nós devemos dar os nossos passos e colocar os nossos pés. Ela nos diz o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Ela mostra como deve ser o verdadeiro comportamento de um homem e uma mulher de Deus. E tudo isso, queridos, tudo isso é para que nós tenhamos uma vida plena em Deus, para que a nossa vida possa honrar e glorificar o nome do Senhor. É o interesse de Deus para com as nossas vidas. O Vitor, pregando aqui ontem, falou bastante sobre isso, né? O próprio Deus no meio do povo. O próprio Deus querendo estar no meio do povo. Deus sempre buscando um relacionamento com o ser humano. Próximo. E Jesus entendendo e dizendo: Pai, santifica-os na verdade. Ainda um outro versículo, no Salmo 119, verso 10 e o verso 11. Escrito assim: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Eu te busco de forma superficial, mais ou menos, uma vida dedicada. Eu te busco com todo o meu coração, uma exclamação do fundo da alma, com toda a minha vida, eu anseio pela sua presença. Eu te busco, Deus, e não permitas, Deus, não deixe que eu me desvie dos teus mandamentos, dos teus ensinamentos. Onde nós conhecemos e aprendemos os ensinamentos de Deus? Na palavra. E aí o verso 11 ele vai dizer: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Olha, guardei no meu coração, estou alimentando a minha vida, a minha alma, com a tua palavra, para eu não pecar contra o Senhor. Seu desejo de ter uma vida santa nessa terra, santificação ao Senhor, está muito claro para nós. Precisa haver realmente uma mudança de pensamento. Eu preciso filtrar, analisar o que eu estou consumindo, o que eu estou praticando, o que eu estou falando, a minha conduta, a maneira como eu estou até me vestindo. Isso é para todos nós, queridos. Isso é para mim que sou pastor. Por misericórdia de Deus, eu preciso disso na minha vida. Todos os dias. Quer ser testado, irmão? Ser provado mesmo, de verdade? Faz propósito com Deus, como nós estamos fazendo aí. É impressionante. Você faz, no primeiro dia do propósito, você já está sendo testado. E o apóstolo Pedro, ele entende isso. Com os irmãos que estavam dispersos aqui, fala: olha, vocês estão passando todo tipo de perseguição, de sofrimento, de provação, é por causa da fé de vocês em Cristo. Agora, analisa comigo, se não acontece nada na minha vida, eu estou de forma mediana, misericórdia, morno, faz isso não, mas de forma mediana, não acontece, ninguém me persegue, eu não incomodo ninguém, não incomodo nada, eu não estou incomodando nem o diabo. Tem algo errado comigo. Se estão confrontando a sua fé, não é o meu achismo ou o seu achismo. Se estão confrontando a sua fé genuína em Deus, você está sendo testado, provado. Permaneça, meu irmão, na sua vida de santidade. Pode ter certeza que isso está honrando e glorificando o nome do Senhor. Está trazendo alegria para o Senhor. Há um chamado para a santificação na jornada cristã nossa, durante todo o tempo. Há um chamado de Deus para nós. Romanos capítulo 6, verso 19 ao verso 23. Está escrito assim: falo isso em termos humanos,
por causa das suas limitações humanas. Olha a compreensão de Paulo. Entendia. Somos limitados como humanos, não somos? Extremamente limitados. Assim como vocês, olha que lindo, ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereça-nos agora, está falando de uma mudança, em escravidão à justiça, que leva à santidade. Vocês ofereciam antes o corpo de vocês, a toda impureza, a toda prática, viviam numa vida de escravidão, não é assim? Ele está dizendo, da mesma maneira, vocês faziam tudo isso lá, agora, mudança, né? Em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? Já pensou nesse versículo? Às vezes a gente lê e passa batido. Mas pensa nele. Olha o que Paulo está dizendo. Quando vocês eram escravos do pecado, lembra que eu até ilustrei aqui, presos, amarrados, acorrentados pelo pecado, ele está dizendo assim, ó, vocês estavam livres da justiça, beleza. Ponto. Agora, que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora se tornaram escravos de Deus, servos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Olha a diferença. Agora nós somos de Jesus. Quem é de Jesus aqui nessa manhã? Eu sou, glória a Deus. Quem é de Jesus? Agora nós servimos a Cristo. Nós somos escravos do pecado. O nosso corpo não está oferecido a nada dessa vida, a prostituição, a bebedice, a mentira, a falsidade, as práticas que desagradavam a Deus, as obras exclusivas da carne. Agora não, mudança de mentalidade, nós somos de Cristo, servimos a Cristo. O fruto que nós colhemos agora nos leva à santidade, dia após dia. E o seu fim é a vida eterna com Cristo Jesus. Está falando já aqui da glorificação. Ato, santidade progressiva, e o apóstolo Paulo está dizendo, vai levar a uma vida eterna. Verso 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, glória a Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, obra do Senhor Jesus em nós. Por isso, queridos, Romanos capítulo de número 8, verso 29, o propósito de ser como Jesus, isso é maravilhoso. Somos imitadores de Cristo. É um propósito, precisamos imitar, procurar ser igual a Jesus. Procurar ser. Romanos 8, 29 ao 30, eu gosto mais desse texto. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de quem? De seu Filho, ao propósito. Deus não nos chamou em vão, à toa, há um propósito. Pelo qual Ele nos chamou para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Percebe o processo aí também? Ele chamou, justificou, justificados por Cristo. Santificou, estamos nesse processo ainda. Santificou lá, agora a nossa busca de uma vida santificada, e Deus nos glorificou, ou vai nos glorificar no dia da volta de Cristo Jesus. Eu gosto muito de dizer que nós vamos poder ver Cristo como Ele é. Imagina, isso é imaginação, né? De pregador e de pastor. Imagina, Alexandre, os portões celestiais abrindo e eu lá entrando, oh glória, entrando de eu poder ver Jesus frente a frente como Ele é. Ninguém pode ver hoje. Ninguém jamais viu a Deus, plenamente ninguém conhece a Deus. Mas um dia, nós vamos vê-lo, Vinícius, como Ele é. Outrora, a prática do pecado, escravos do pecado, mas Ele me chamou, Ele me escolheu, me justificou, me santificou, e falando do final já, me glorificou, um corpo semelhante ao de Cristo. Poder falar, olha, estou vendo Cristo, pastor Kleber. Que maravilhoso será esse dia. Por isso, queridos, eu estou fazendo questão de bater desses 3 estágios da santificação. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11 e o 12, também está escrito assim:
Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito de nosso Deus. Amém? Até aí? Fomos lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Agora olha só o 12. Tudo me é permitido. Não somos mais escravos. Nós não somos obrigados a nada, queridos. Não somos obrigados a nada. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Eu posso consumir tal coisa, eu posso praticar tal coisa, eu posso fazer, eu tenho liberdade, mas convém. Vai produzir o que em mim isso? Ele vai dizer, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Ou eu não deixarei, uma outra tradução, ser dominado por nenhuma delas. O mundão está aí, queridos, louco. A igreja continua aqui, nessa jornada rumo aos céus. Forasteiros, peregrinos aqui. Ninguém é proibido de nada, ao contrário, que muitos pensam por aí. O cristão não pode fazer nada. Pelo contrário, nós somos livres. Nós podemos fazer. Mas porque nós entendemos que já fomos lavados, santificados, justificados no nome do Senhor, obra do Espírito Santo em nós, eu posso, mas eu entendo que não convém, e eu não vou permitir que nada disso me domine. Por quê? Eu desenvolvi uma consciência que eu preciso ter uma vida santa, porque o meu Deus é santo, e eu preciso glorificar a Deus. Eu preciso disso. Deus não precisa que eu seja assim. Eu preciso alimentar para que eu seja assim. Porque Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é santo e continuará sendo santo. Paulo, basicamente, ele repete em 1 Coríntios 10, 23, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido. Olha a expressão final do versículo. Mas nem tudo edifica. Eu posso, mas vai trazer edificação? Eu posso fazer, mas isso vai me melhorar um pouquinho mais enquanto cristão, enquanto servo de Deus, enquanto pai, enquanto filho, marido, esposa, pastor, líder, discípulo, discipulador. Isso vai acrescentar em minha vida alguma coisa boa? Vai agregar? Vai me aproximar mais de Deus? Ou vai me distanciar? Percebe o filtro? Precisamos fazer um filtro. Eu posso, mas isso vai alimentar o quê? A minha carne? Ou vai me alimentar a minha vida com Deus, a minha alma, meu espírito com Deus? Por isso, caminhando para o final, a santificação progressiva na jornada cristã. Efésios capítulo 4, verso 20, é um texto longo, mas eu vou ler todos os versículos. Não são tão longos assim, não, são só 12 versículos. Paciência. Efésios capítulo 4, verso 20 ao 32. Diz assim: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a ser renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem. Antes de uma maneira, agora buscando ser de outra. Santificação progressiva. Criados para ser semelhantes a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Dia a dia, hein? Abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe, vazia, sem sentido, palavra que não edifica, que não traz crescimento algum, que vai prejudicar outra pessoa. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês,
mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, e ira, e gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Aleluia. Está aqui. Dia a dia. Eu mentia, eu vou mentir mais. Furtava, não vou furtar mais. Fazia o meu irmão ficar irritado, não vou fazer meu irmão ficar irritado. Vou perdoar o meu irmão. Roubava, não vou, agora não gosto, agora eu vou trabalhar, agora eu vou ajudar, agora eu vou procurar melhorar. E outra coisa, não dê lugar ao diabo. Você sabe, meu querido, eu também sei disso, que o diabo ele não tem poder nenhum nas nossas vidas, a menos que a gente dê legalidade a ele, abra brechas para ele. E você pode pensar assim: Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó. O diabo também está sobre o domínio, o comando de Deus. Ele não vai fazer nada se Deus não permitir. Mas quando ele permite, possivelmente, nós estamos dando alguma brechinha. Alguma brecha. Ele não tem legalidade na nossa vida. Ou melhor, ele não pode ter legalidade na nossa vida. Por isso que o apóstolo, aqui, o apóstolo Paulo, ele está dizendo para nós, não dar lugar ao diabo. Não dar essa legalidade para ele. Não abrir essa brecha para ele. E aí agora, realmente final, a glorificação. Ato, regeneração, posicional, mudei, agora Jesus entrou na minha vida. Sou nova criatura, as coisas velhas passaram, nasci de novo. Glória a Deus. Jornada em rumo ou em direção ao céu, a nossa vida aqui na terra. Buscar a santificação todos os dias. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 ao 18. A glorificação final após a jornada da vida cristã. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Lembra citando Pedro lá no início? Escrevendo para o povo que tinha uma esperança em Cristo, uma fé inabalável. O apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica, ele está dizendo: olha, vocês precisam ter conhecimento em relação aos que já morreram, aos que dormem. Não podem ser como aqueles que ficarem tristes, como aqueles que não têm esperança, aqueles que não conheceram Cristo ainda. A vida do cristão, ela precisa ser diferente. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo justamente isso. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para todo sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Vai chegar o dia. Nós vamos preceder aos que morreram em Cristo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, se estivermos vivos, no dia do ressoar da trombeta, da volta de Cristo, nós teremos o corpo transformado, seremos arrebatados. E a Bíblia está dizendo que nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Aí sim, não vai precisar mais de uma vida de santificação, de luta, de sofrimento, de choro, de propósito, 40 dias aí no livro do pastor Marcos. Não vai precisar de nada disso mais, porque nós estaremos para sempre com o nosso Deus. E Paulo termina dizendo: console uns aos outros aí com essa palavra. Assim, meu irmão, você já foi justificado,
já foi lavado, já foi chamado por Jesus, está nesse processo de santificação aí, que às vezes é difícil, é doloroso, mas desanima não, tá? Um dia nós estaremos com o nosso Deus, para sempre estaremos com o nosso Deus. É o que Paulo está dizendo, consolem uns aos outros com a palavra. A palavra consciência é o tema que nós estamos trabalhando, desenvolvendo uma mente ou uma consciência de que devemos ter uma vida de santificação. A palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta. É o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos no tempo presente e, por isso, sabemos que existimos. Desse jeito, o crente em Jesus, que iniciou a sua jornada de fé com Cristo, deve estar consciente a respeito de viver uma vida santa, sem a qual a Bíblia afirma, em Hebreus capítulo 12, verso 14, ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, é o que está escrito lá, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí, finalizando, temos duas perspectivas bíblicas a respeito da santificação. Uma delas é no Antigo Testamento, não vou me ater a elas, onde é citado lá diversas vezes, cerca de 469 vezes, a respeito da santificação. Mas no Novo Testamento, essa palavra santificação no Novo Testamento, o verbo grego agiadizo, quer dizer santificar, traz a ideia de tornar santo, purificar ou consagrar, venerar, ser santo. Esse termo abrange o sentido de o crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado pela obra graciosa do Espírito Santo de Deus. E aí, queridos, nesse sentido todo que nós citamos aqui, e aqui no Novo Testamento, a santidade operada na vida do crente é uma obra autêntica do alto. Começou de Deus para a nossa vida. Olha o desejo de Deus. Chamou, justificou, nos santificou, e agora a nossa busca diária por isso. Por isso está aí o processo, a realidade da santificação, a partir do que nós percebemos aqui, que nós vimos aqui em todos esses textos, nós vamos perceber claramente esses três estágios da santificação, que abrange pelo menos três, que é a santificação inicial, a santificação progressiva, até a glorificação, o dia que nós estaremos com Deus para sempre. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero chamar o pessoal do louvor para estar aqui à frente. Enquanto você está de pé, o pessoal do louvor vai chegando, feche seus olhos. Eu gosto sempre de finalizar as ministrações e sempre peço que os irmãos fechem os olhos, que a gente medite um pouco. Eu quero ler algo para vocês. Seus olhos fechados para a gente meditar. Santificação trata-se de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência da santidade de Deus para que possa tomá-la como padrão perfeito de vida. Nosso padrão de vida, Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Devemos sempre progredir em santidade, desde o momento que iniciamos a vida com Cristo até o fim de nossa jornada. 1 João capítulo 2, verso 3. Estamos no tempo de sermos conscientes de que Deus ama a todos e não deseja que ninguém se perca. Todavia, os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação eterna, pois santidade e justiça são atributos de Deus que não se contradizem. Amém, queridos? Terminando, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seus olhos fechados, os meninos vão cantar aqui, vão ministrar, vamos meditar aí na palavra do Senhor um pouquinho, depois nós queremos orar. Solta o som, DJ. Aleluia, glória a Deus. Enquanto isso, você pode estar orando do seu lugar, refletindo um pouco. No dia que Cristo te chamou,
te escolheu, te justificou, te santificou. Nessa jornada cristã, a qual todos nós estamos nela, nós fazemos parte da grande comissão, chamados por Cristo. E até o dia, queridos, da nossa glorificação, nós estaremos nesse mundo aí perverso. Mas Jesus nos chamou para ser luz nesse mundo, para ser sal nessa terra, e isso é possível. Aos seus pés, pra sempre governará. Aleluia. Teu reino não passarás, ó Santo Deus, maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar, ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és fogo apaixonado, eu sou o meu amado, e tu és meu. Pra sempre governará, teu reino não passará, ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar, ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar, ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar, ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Aleluia. Com seus olhos fechados para nós orarmos. O alvo da santificação, segundo o que nós ministramos e o estudo desses 3 estágios da santificação, nós percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino, com o caráter de Deus. E nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir e para guardar e praticar os seus mandamentos, guardar a sua palavra, de modo que seja ele, o servo do Senhor, a santa habitação de Deus. Que lindo! Nós somos templo, morada do Espírito Santo. Por isso Jesus, em João capítulo 14, verso 23, Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Glória a Deus. Nós te louvamos nessa manhã, Pai querido, pelo privilégio de poder fazer parte da sua igreja que está nessa jornada rumo ao céu. Que um dia, Pai querido, o Senhor nos chamou, o Senhor nos justificou, nos regenerou, o Senhor nos santificou. E que o Senhor, através da Tua palavra, nos chama dia após dia para nos alimentarmos dela, para ouvi-la, para lermos a respeito dela e nela tudo que o Senhor desejou revelar a nós, para que possamos, ó Deus, ter uma vida cada vez mais santa nessa terra durante a nossa caminhada. Com esperança, Pai querido, em nosso coração, pela fé, que um dia seremos glorificados,
que um dia estaremos com o Senhor, Pai. E entendemos que enquanto estivermos aqui, é o Senhor, vem do Senhor para as nossas vidas. É o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos direciona, é o Senhor quem clareia o nosso caminho, é o Senhor quem aponta a direção, é o Senhor quem nos restaura, quem nos cura, é o Senhor quem nos renova, é o Senhor quem nos reveste, é o Senhor quem nos enche com a sua presença. Nós te exaltamos nessa manhã, Pai. Estou feliz, Pai, porque eu tenho certeza da sua presença conosco, da sua presença em nós, da sua presença no meio do louvor, porque a tua palavra nos diz que o Senhor habita no meio do louvor. Eu te louvo, Deus, por esse ministério de louvor, por essa equipe que ministrou nessa manhã, por cada família aqui representada, por cada criança, jovem, adolescente, homem, mulher, senhores e senhoras, por aqueles que nos ouviram, nos assistiram nessa manhã até aqui, que estão recebendo essa oração nos seus lares. Sejamos renovados por Deus nessa manhã, e que o Senhor nos ajude, Pai, nos ajude a termos uma vida santa, uma vida que honra, uma vida que glorifica o Senhor, e que as pessoas possam perceber, Pai, não que somos melhores, mas que nós não praticamos, não temos o desejo de praticar nada que o mundo pratica, porque o Senhor mora em nós, porque o Senhor está em nós, porque o Senhor é Deus presente conosco, porque é o Senhor Deus que nos conduz nessa terra, é o Senhor Deus que nos trouxe como ovelhas para o seu rebanho, que nos fez ovelhas do seu pasto, que o Senhor é o nosso Deus, Pai, o Criador de todas as coisas. Por isso nós nos rendemos diante do Senhor, nos curvamos diante dos seus pés, entendemos, ó Deus, o quão pequeno nós somos, o quanto nós precisamos da sua misericórdia e do seu amor. Perdoa, Deus, as nossas falhas, perdoa as nossas negligências, nos perdoe, Deus, e nos ajude a caminhar até o dia que for da vontade do Senhor, na sua presença. E que assim como Jesus impactou o mundo naquela época, com a pregação do Evangelho, falando sobre o céu, sobre o reino, sobre o inferno, sobre o lago do fogo, sobre famílias, sobre uma vida de fidelidade, sobre um padrão de vida, assim também os apóstolos, todos os grandes pregadores, os homens e mulheres que o Senhor tem levantado até aqui, que a nossa geração, Pai, venha impactar também a nossa cidade, Minas Gerais, o Brasil, quem sabe o mundo, com o poder do Teu Evangelho, porque está escrito, Pai, que o Evangelho é poder do Senhor, Pai amado. Por isso nós louvamos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. E nesta manhã, quem sabe, como nunca você fez, vamos aplaudir o Senhor.